A minha infância e adolescência foram marcados por uma espécie de gangorra financeira. Uma hora minha família estava ganhando bastante dinheiro e a gente vivia muito bem, viajava para Disney, comia em lugares caros. No momento seguinte, os negócios pioravam e a gente teve que atrasar a mensalidade do meu colégio, por exemplo. Então eu vivi algumas situações ruins nessa época e que moldaram com toda certeza a minha forma de pensar. Teve uma que me marcou. Uma delas, O professor, ele fazia a chamada na sala de aula para verificar a presença dos alunos. Então ele ficava lá chamando nome a nome, em ordem alfabética, para checar quem estava ou não estava na sala. E aí quando chegou no T, era hora de chamar Thiago Nigro. Ele simplesmente pulou meu nome. E como a gente estava com a mensalidade atrasada, era como se eu não tivesse existindo naquela sala. E obviamente eu não estou aqui em frente de coitadinho, até porque eu tenho consciência que muitos brasileiros nunca estudaram numa faculdade particular, por exemplo. Eu só tenho a agradecer aos meus pais também por ter crescido cercado pelo carinho deles. Mas ainda assim, houve algumas situações que foram bem difíceis para mim naquela época dentro da minha realidade. Em 2019, por exemplo, eu vivi uma das minhas maiores crises desde que eu me tornei um influenciador ou uma pessoa pública. Talvez você já tenha ouvido essa história. A mídia publicou que um imóvel em meu nome iria para leilão por ordem judicial por causa de uma dívida atrasada. O que aconteceu foi que, junto à minha família, acabamos comprando esse imóvel. E como eles queriam comprar um apartamento para morar, mas a gente não conseguiu financiamento bancário, acabei concordando em tomar um empréstimo no meu nome naquela época. E eles pagariam as prestações. Mas minha família tinha me bancado até os 20 anos de idade, tinha me colocado em bons colégios e depois eu fiz uma boa faculdade também. Eu senti, obviamente, que tinha uma dívida de gratidão com eles. Eu não me arrependo de ter tomado esse empréstimo, no meu nome. O meu arrependimento é com o que aconteceu depois, porque os tempos de vacas magras voltaram e a gente não teve alternativa a não ser atrasar as prestações desse empréstimo na época. A dívida que inicialmente era de menos de R$400 mil, depois subiu para R$1,7 milhão. O banco retomou o imóvel e a história vazou para a mídia. Como eu sou educador financeiro, as pessoas começaram a se perguntar: como pode haver um imóvel, meu nome, sendo retomado pelo banco? Se eu mesmo sempre recomendo que as pessoas economizem para comprar à vista porque no Brasil os juros são muito altos. Como poderia ter uma dívida de 1,7 milhão em meu nome? E mais, ser o criador do canal Primo Rico, como eu poderia não ter dinheiro nem para pagar meu financiamento imobiliário? O meu erro nessa época não foi de ter ajudado a minha família, emprestado o meu nome. O meu erro foi ter deixado o banco retomar o imóvel. Eu já tinha vendido meu escritório de investimentos, já tinha conquistado minha independência financeira, os meus canais de YouTube e Instagram estavam bombando. Em 2019, eu fiz um evento no ginásio de Ibirapuera, que tinha mais de 20 mil pessoas em 2 dias, e o Thiago Nigro de hoje, ele teria quitado aquela dívida com o banco, mas agora não adianta chorar por isso. Porque essas experiências me marcaram muito, e de 2 formas. A primeira delas é que eu fiquei muito tempo sem fazer grandes investimentos no setor imobiliário. Até menos de 3 anos atrás, eu morava num apartamento alugado de menos de 40 metros quadrados. Eu gostava de investir muito mais em ações do que em imóveis ou fundos imobiliários. E eu acho que essas experiências mal sucedidas com crédito moldaram o meu pensamento de forma que eu não me sentia atraído por imóveis. Só mais recentemente eu comecei a entender que fundos imobiliários poderiam fazer muito mais sentido ou talvez algum certo sentido na composição de uma carteira para investidores de qualquer perfil de risco. E só em 2021 eu decidi comprar o meu primeiro imóvel próprio, por exemplo, para morar, não necessariamente para investir. Essas experiências também marcaram de uma segunda forma. Desde muito cedo, eu prometi a mim mesmo que quando eu virasse adulto, eu não viveria mais aquele tipo de situação. E ali, eu decidi que eu queria levar uma vida próspera. Na adolescência, eu era um garoto que tinha problema de autoestima, eu usava óculos, tinha espinha na cara, um óculos bem fundo de garrafa, e eu decididamente não era o galã da turma. Ao mesmo tempo, eu sofria bullying, eu não era o cara mais popular do colégio, e às vezes eu queria contar uma história que eu achava muito engraçada para minha turma, eu ficava ensaiando em casa uma semana para deixar a narrativa envolvente, não ficar treinando sozinho. Aí eu tomava coragem de contar a história para a galera e ninguém ria. E pior, depois eu via alguma pessoa mais popular que eu contar uma história bem parecida e todo mundo ria. Então aquilo criava alguns traumas em mim. A minha primeira fuga foi começar a jogar videogame, por exemplo, durante várias horas ao dia e, de certa forma, enquanto eu jogava, a minha cabeça esquecia desses problemas. Depois, a minha reação foi querer empreender. Eu achava que se eu fosse bem sucedido profissionalmente, eu construísse um patrimônio considerável, as pessoas começariam a prestar mais atenção em mim. Eu passaria a ser aceito pela sociedade. E eu comecei a trabalhar como garçom quando todo mundo na faculdade só queria saber de festa, por exemplo. Depois eu virei assessor de investimentos e logo decidi criar meu negócio próprio, quando boa parte dos meus amigos sequer tinha arranjado o
primeiro emprego. Então, quando 99% das pessoas ainda não tinham nem percebido o potencial das redes sociais para expandir um negócio no mercado financeiro, os meus canais do YouTube e do Instagram já tinham mais de 1 milhão de seguidores cada. E ali por 2017 eu percebi que eu estava certo, porque eu vendi meu escritório de investimentos, conquistei a liberdade financeira muito antes da internet e comecei a ficar conhecido. E aí eu vi que realmente as pessoas passaram a me levar muito mais a sério. Milhões de pessoas começaram a prestar atenção no que eu falava. E naquele momento eu percebi que progredir financeiramente podia ser um sinônimo de liberdade para uma pessoa. Mas ali também eu decidi assumir uma grande responsabilidade. Eu decidi que eu seria o maior educador financeiro do Brasil para que muitas outras pessoas também pudessem se libertar prosperando financeiramente. Eu decidi compartilhar tudo o que eu aprendesse sobre dinheiro. E na aula de hoje eu vou compartilhar tudo o que eu considero mais importante sobre investimentos imobiliários. Então tenha certeza que hoje você vai aprender várias sacadas interessantes para receber o seu segundo salário com imóveis e também melhorar de vida. Olá, eu sou o Thiago Nigro, criador do canal Primo Rico. Essa é a nossa terceira aula do curso gratuito Seu Segundo Salário com Dividendos. Na primeira aula a gente aprendeu que existem motivos técnicos e psicológicos para construir uma carteira de investimentos com foco em geração de renda. Os motivos técnicos são que investimentos que geram renda, historicamente, têm um rendimento bem maior que a média do mercado. E mesmo assim, são muito mais seguros que a média do mercado. Além disso, investimentos geradores de renda fazem com que caia dinheiro na sua conta todos os meses. E cada vez que cai dinheiro na sua conta, fruto de renda passiva, o seu cérebro ele se enche de dopamina. Você sente prazer ao investir. Isso faz com que você permaneça mais tempo no mercado financeiro investindo. E investidores com objetivos de longo prazo aumentam muito as suas chances de sucesso no mercado financeiro. Em especial, dado que os juros compostos são um dos componentes mais importantes para o seu êxito. Na primeira aula, a gente também viu quais são os ativos que mais geram renda para os investidores no mercado financeiro. E já a segunda aula desse curso foi dedicada à montagem de uma carteira de ações com foco em dividendos. A gente viu que o mercado acionário pode ser uma alavanca incrível para quem está em busca de renda passiva. A gente estudou as 15 ações de Bovespa que pagaram mais de 10% de rendimento em dividendos no ano passado. Mas a grande lição da aula passada foi que a gente não pode montar a nossa carteira apenas selecionando as ações que mais distribuíram dividendos nos últimos meses. Não, a gente precisa ir em busca de dividendos que são altos e que também são seguros. A gente quer empresas que distribuem fartos dividendos praticamente todos os anos e que devem continuar enchendo os bolsos dos seus investidores no futuro. Se você não viu as duas primeiras aulas desse curso, depois volta para lá porque está imperdível de verdade. E na aula de hoje a gente vai estudar investimentos imobiliários. Você já viu que devido à minha criação eu evitei os investimentos no setor imobiliário no início da minha carreira. Mas depois eu fui entendendo que esse segmento da economia é importantíssimo, principalmente para quem está atrás de renda passiva. Milhões de brasileiros, eles complementam a sua renda ou obtêm o seu segundo salário com imóveis. Somente no mercado de fundos imobiliários, são mais de 2 milhões de brasileiros recebendo dividendos todos os meses. E fora todo o pessoal que tem algum imóvel alugado e também recebe essa renda. Hoje a gente vai ver como você também pode entrar nessa festa dos dividendos com imóveis. Porque não dá para pensar em um segundo salário com renda passiva e não pensar em imóveis. Os imóveis são ativos geradores de renda por natureza. Então olha essa comparação. Imagina que uma empresa da Bolsa venda R$1 bilhão por ano. A maior parte desse dinheiro é usado para pagar funcionário, imposto, insumo, juro de dívida, despesas administrativas e outros custos. No final, daquele 1 bilhão em receita, a empresa vai ter 100 milhões ou 200 milhões de reais em lucro líquido, por exemplo, e vai distribuir uns 50 milhões de reais em dividendos. Já um imóvel ou um fundo imobiliário tem uma lógica totalmente diferente. Você vai ter que fazer um investimento inicial para comprar um imóvel ou cota de um fundo, mas depois quase tudo que entra no caixa é distribuído para o investidor. Então, por exemplo, imagina que você comprou um imóvel novo por R$500 mil e você alugou por R$3 mil por mês. Salvo uma ou outra manutenção que você tem que fazer e o imposto de renda, todo o resto vai para o seu bolso. Com fundos imobiliários é a mesma coisa. E esses fundos ainda são isentos de imposto de renda. O fundo recebe, por exemplo, R$1 milhão por mês dos seus inquilinos. Aí ele paga uma ou outra despesa e aí depois distribui R$950 mil para os cotistas. Isso, inclusive, é regulamentado por lei. Um fundo imobiliário é obrigado a distribuir pelo menos 95% do seu lucro líquido para os investidores a cada semestre. Os imóveis são máquinas de gerar renda mensal. E esse negócio de investimento imóvel é algo milenar.
Eu tenho o hábito de ler a Bíblia e textos antigos da cultura judaica, e no Talmud, que é uma coletânea de livros sagrados dos judeus escritos há milênios, tem um trecho assim: uma pessoa deve sempre dividir seu dinheiro em três. Ela deve enterrar um terço no solo, investir um terço em negócios e manter um terço em sua posse. A interpretação mais comum para enterrar um terço no solo é comprar terras e erguer sua casa. Então, há milênios, muitos sábios já defendiam o investimento em imóveis. Agora eu queria te convidar para fazer um exercício. Eu quero que você duvide de tudo que eu estou falando aqui. Eu quero que você só acredite em mim se eu trouxer fatos e dados sobre o que eu estou falando. E se eu não provar o que eu vou te ensinar hoje com números, aí você pode considerar que isso não faz sentido, beleza? Então vamos começar a aula que eu vou trazer muitos dados para você. A gente viu na primeira aula que os fundos imobiliários são o segundo maior ativo gerador de renda do mercado brasileiro. Eles perdem somente para os fiagros em termos de rendimento. Os fundos imobiliários renderam quase 12% em dividendos no ano passado. Hoje, a gente vai encontrar na Bolsa excelentes opções de fundos imobiliários. Então esse investimento realmente ele tem rendido muito, pelo menos historicamente. E desde meados do ano passado, a taxa Selic está em 13,75% no ano. E um total de 42 fundos imobiliários garantiram em 2022 um retorno em dividendos maior que 13,75%. Além disso, é importante lembrar que os dividendos distribuídos pelo fundo imobiliário são isentos de imposto de renda. Esse é mais um ponto a favor dos fundos imobiliários contra os juros da renda fixa. E eu sei que alguns de vocês talvez achem que nesse momento de juros tão altos não tem motivo para inventar. E talvez tenha gente aqui assistindo e pensando, legal, primo, mas eu vou deixar o meu dinheiro nos fundos de renda fixa, na poupança ou em Tesouro Selic. Agora, uma coisa que você deve se atentar é que tudo indica que os juros em breve devem começar a cair. Nesse cenário, os seus rendimentos na poupança, Tesouro Selic ou até nos títulos de renda fixa também devem cair. Já se você tiver uma carteira de fundos imobiliários, esses ativos tendem a se valorizar com uma eventual queda dos juros. Significa que esse pode ser um momento muito interessante para você construir sua carteira de renda passiva com fundos imobiliários. Então vamos entender como esses fundos funcionam. O pessoal chama de FIIs, os fundos de investimentos imobiliários. O maior atrativo desse produto é que, ainda que a lei só obrigue os FIIs a distribuírem rendimentos uma vez a cada 6 meses, praticamente todos os fundos imobiliários eles distribuem de uma forma mensal os seus rendimentos. No mercado de ações, é uma ou outra empresa que paga dividendos todos os meses. A maioria distribui dividendos semestrais ou anuais. Na prática, se você quer ter uma renda pingando na sua conta todos os meses com ações, você precisa montar uma carteira com diversas empresas. Já com fundo imobiliário, a regra é o pagamento de rendimento mensal. E receber pagamentos todos os meses é muito prazeroso. Eu não sei se você repara isso na empresa onde você trabalha, mas o dia do pagamento é sempre o dia mais feliz, não é não? O pessoal está com o dia na conta, pode almoçar num lugar mais gostoso, pode marcar um happy hour, fazer alguma coisa no final do dia. Mais do que o dinheiro na conta em si, acho que o dia do pagamento é quase que uma validação que o que você faz é importante. É uma confirmação que você está fazendo o que você tem que fazer direito, que você está adicionando valor na empresa onde você trabalha. Então, ser pago é o motivo que faz muita gente acordar cedo de manhã para trabalhar. E ser pago também é um motivo para muitos de nós investirmos. Se eu não fosse pago, eu não investiria. E hoje a gente vai ver como ser pago pelos fundos imobiliários onde a gente investe. Olha aqui esses exemplos. Nesse dia, eu recebi essa notificação da Rico, informando que o fundo imobiliário ALZR11 tinha me pagado R$101 mil. Nesse dia, o app da Kinvo me informou que eu recebi mais de R$20 mil de 3 fundos. Não tem como não ficar feliz com esse tipo de notificação, você não acha? Então segue aqui comigo que hoje eu vou apresentar a lista dos 42 fundos que distribuíram dividendos maiores que a Selic. A gente vai entender rapidinho como funcionam esses fundos. E os FIIs provavelmente são a forma mais inteligente de você investir em imóveis. Eu disse provavelmente porque a gente vai ter aqui uma exceção. Mas já já a gente fala disso. Num fundo imobiliário, milhares de pessoas se juntam para investir em um ou mais imóveis. O fundo capta o dinheiro dos investidores numa oferta inicial de cotas. Depois o gestor de fundo usa esse dinheiro para comprar imóveis ou títulos de crédito que financiam a construção desses imóveis. E em seguida, esses imóveis comprados começam a ser alugados. Ou então, os títulos de crédito comprados começam a pagar juros. E esse dinheiro é repassado para os donos das cotas dos fundos imobiliários todos os meses. Então, se um fundo tem 1 milhão de cotas e vai distribuir R$1 milhão em rendimentos, uma pessoa que tem 10 mil cotas vai receber R$10 mil. Já uma pessoa com 1.000 cotas vai receber R$1.000.
E um fato interessante sobre os fundos imobiliários é que os rendimentos costumam ser bem mais estáveis que os dividendos das ações. Quando você olha para a Petrobras, é impossível dizer qual vai ser o lucro do próximo trimestre, porque a gente não sabe qual vai ser o preço do petróleo, a gente não sabe qual vai ser a taxa de câmbio ou qual vai ser o valor que a gasolina vai ser vendida no Brasil. Então é realmente impossível mesmo, até para um analista profissional que só acompanha a Petrobras, prever com exatidão qual vai ser o lucro dela daqui a 3 meses. Já no caso de um fundo imobiliário, isso não acontece dessa forma. Muitos fundos negociados em bolsa têm contrato de 10 anos com seus inquilinos. E lá está previsto como vão ser os reajustes de aluguel nos próximos anos. Então, a não ser que haja um evento de crédito e um inquilino fique inadimplente, a gente sabe quanto ele pagou no mês passado. A gente sabe quanto ele deve pagar nesse mês. E a gente também sabe quanto ele vai ou deve pagar no mês que vem. Ou seja, não existem tantos motivos assim para as cotas dos fundos imobiliários se valorizarem ou desvalorizarem bruscamente em curtos espaços de tempo. Os FIIs podem ser um investimento bastante interessante para quem tem um perfil mais conservador e não gosta de solavancos na bolsa, por exemplo. Antes de a gente continuar a aula, deixa eu te dar alguns pequenos breves avisos importantes. O primeiro deles é que só quem está no grupo de WhatsApp recebe diversos presentes. E se você chegou até aqui por um link que você recebeu no WhatsApp, você não precisa fazer nada. Agora, se você veio pelo e-mail, YouTube, indicação de amigo ou qualquer outra forma, entra agora mesmo no grupo, clicando no link abaixo. Porque só quem tiver no WhatsApp recebe os links dos vídeos e as apostilas de todas as aulas. E, além disso, na próxima segunda-feira, a gente vai abrir as inscrições para a minha nova imersão do 1000 ao milhão com dividendos. E só quem tiver no WhatsApp vai receber um link para se inscrever exclusivamente na segunda-feira com R$1.000 de desconto. O último recado que eu preciso te passar é que você também pode ganhar uma bolsa de estudos para cursar de graça a imersão do 1000 ao milhão com dividendos. Vai ganhar essa bolsa quem deixar aqui embaixo o melhor comentário com a hashtag imóvel é renda. Então eu vou dar um exemplo de comentário para te ajudar. Hashtag imóvel é renda. Nenhuma outra aplicação financeira distribui tantos dividendos para eu receber meu segundo salário quanto os fundos imobiliários. É dinheiro na conta e dopamina no cérebro todos os meses. Fazendo algo tão simples quanto deixar um comentário criativo aqui embaixo já te permitem ser ou poder ser um dos premiados, né? O grande premiado de hoje. Então esses eram os avisos. E agora vamos voltar para a nossa aula. Quando a gente fala de investimento no setor imobiliário, uma das perguntas que a turma mais me faz é essa daqui, ó. Primo, no final das contas o que é melhor? Investir em imóveis físicos ou em fundos imobiliários? Provavelmente você mesmo já se perguntou isso. Eu acredito que em 90% dos casos, os fundos imobiliários vão ser mais interessantes e eu vou te mostrar o porquê. Vamos analisar cada uma das diversas características desses investimentos que no final eu acho que você vai chegar na mesma conclusão que eu. O ponto 1 da nossa análise é a rentabilidade. A gente já viu nas últimas 2 aulas que os fundos imobiliários apresentaram um retorno médio em dividendos de 11,92% no ano passado. Já o aluguel de imóveis comerciais, como salinhas de escritório, renderam em média 5,9% em 2022. E o aluguel de casas e apartamentos rendeu em média 5,19%. Então o que a gente acaba de aprender é que os fundos imobiliários eles pagam mais que o dobro em aluguéis por investidor. E eu já estou começando a te provar que fundos imobiliários podem ser mais vantajosos que imóveis físicos para mais de 90% das pessoas. Mas tem diversas outras vantagens. O segundo ponto, que é muito atrativo no caso dos FIIs, é a isenção de imposto de renda sobre os aluguéis. Quando você recebe R$1.000 em rendimentos do seu fundo imobiliário, você paga 0 de imposto de renda. Já se você aluga o seu imóvel, você vai ter que pagar até 27,5% de imposto de renda. Ou seja, se você recebe R$1.000 do inquilino, você pode ter de pagar até R$275 em imposto de renda e você fica só com os outros R$725. Isso significa que no pior cenário tributário, o seu inquilino vai pagar 5,19% ao ano para alugar o seu apartamento, mas você só vai receber 3,76%. Os outros 1,43% vão ficar para o governo. Então, considerando apenas os rendimentos líquidos, os fundos imobiliários vão pagar rendimentos em média mais de 3 vezes superiores ao aluguel de casas ou apartamentos, se a gente for considerar o cenário passado. O terceiro ponto favorável aos fundos imobiliários é o investimento mínimo.
Hoje, para você comprar um imóvel, você vai precisar de pelo menos uns 100 mil reais. Isso quando o imóvel não custar milhões de reais. Já no caso dos fundos imobiliários, você pode investir a partir de 10 reais. O fundo imobiliário atrai desde microinvestidores com 100 reais ou 1.000 reais na conta até multimilionários. Então não é à toa que mais de 2 milhões de brasileiros investem em FIIs. Eles são realmente democráticos e acessíveis. E um quarto ponto favorável aos fundos imobiliários é a diversificação de imóveis e inquilinos. Você pode, por exemplo, investir R$1.000 em um único fundo imobiliário e passar a ser dono de um pequeno percentual de mais de 30 imóveis, alugados para mais de 100 empresas. Então, se o inquilino deixar de pagar o fundo em determinado mês, talvez você nem perceba. Já no caso dos imóveis físicos, essa questão é muito mais complexa. Tem casos em que um investidor vai investir todo o seu patrimônio de R$500 mil na compra de um imóvel para locação. E se depois o inquilino fica inadimplente e para de pagar aluguel, o investidor fica sem renda. Isso pode ser um problemão para um aposentado, por exemplo. A quinta grande vantagem dos fundos imobiliários são os custos de transação. Quando você compra um imóvel, você vai ter de pagar pelo menos uns 3% do valor dessa propriedade em custos de registro da transação em cartório e também com o ITBI, que é um imposto municipal pago por compradores de imóveis. Já quando você vender, você vai ter que pagar 6% do valor do imóvel para o corretor que contratou para encontrar um comprador para a sua propriedade, e eu já passei por isso. Já no caso de fundos imobiliários, os custos de transações podem até ser próximos de zero, e eu também passei por isso. Então é exatamente isso. As corretoras como XP, Rico e diversas outras, elas não cobram nada para você comprar e vender cotas de fundos imobiliários pelo home broker ou pelo aplicativo. O que você vai ter que pagar são só os emolumentos da bolsa. Mas enquanto a compra e venda do imóvel implicam num custo de transação de aproximadamente 9% do valor do imóvel, no caso dos emolumentos, a gente está falando de nem 0,1% do valor do seu investimento em fundo imobiliário. Então os FIIs eles são muito mais baratos também. E a sexta vantagem dos fundos imobiliários é a liquidez. A liquidez é o tempo que você demora para transformar o seu investimento em dinheiro. Muita gente demora anos para vender um imóvel. A pessoa tira da cabeça o preço justo de um imóvel e fica anos esperando alguém pagar aquilo. Muitas vezes só aparece comprador naquele preço porque anos se passaram e a inflação fez o preço chegar no valor esperado. Só que o custo de esperar anos é imenso. Então vamos supor que você decide que você só vende seu imóvel por R$1 milhão. Se você vender o imóvel com R$100 mil de desconto por R$900 mil, no primeiro dia e você aplicar esse dinheiro num CDB que paga 15% ao ano, você vai ganhar mais dinheiro que a pessoa que fica com o imóvel vazio e depois de um ano recebe R$1 milhão como esperava. Já no caso dos fundos imobiliários, é fácil e rápido você se desfazer de um investimento. Basta que você aplique um filtro muito simples antes de investir num fundo imobiliário. Então, a partir de agora, você só vai investir em fundos imobiliários que negociam pelo menos R$1 milhão por dia. Tomando, obviamente, um cuidado tão simples quanto esse, é muito provável que você consiga se desfazer de um investimento de R$1 milhão em um fundo imobiliário em no máximo uma semana. E a sétima vantagem dos fundos imobiliários é a qualidade dos imóveis. Hoje em São Paulo você precisa de pelo menos R$500 mil para comprar um apartamento de 2 quartos em área nobre. E por esse valor, muito provavelmente já vai ser um prédio não tão moderno assim, com mais de 10 anos de uso, alguns problemas que começam a aparecer nas áreas comuns e na sua unidade. Então você não consegue investir num imóvel top de linha com esse valor. Já por meio de fundos imobiliários, você consegue investir em lajes de escritórios com classificação AAA. E você consegue virar dono de um pequeno percentual de alguns dos prédios mais modernos da região da Faria Lima, por exemplo. Caso o seu interesse seja por galpões logísticos, você consegue ficar sócio de um empreendimento bem próximo à cidade de São Paulo, nas rodovias Castelo Branco ou Bandeirantes. Você compra um galpão bem ali no trecho mais disputado por indústrias, varejistas e empresas de comércio eletrônico, por exemplo. E a oitava vantagem dos fundos imobiliários é a qualidade do inquilino. Tem fundos imobiliários listados na bolsa que alugam seus imóveis para o Google, para a Coca-Cola ou para a Petrobras. Então, quando um contrato como esse é fechado, você concorda que a chance do seu fundo sofrer com a falta de pagamento pelo inquilino é muito baixa? Qual é a chance do Google não ter dinheiro para arcar com o seu contrato de locação?
Já quando você aluga seu imóvel físico, eu acredito que você vai ser dirigente. Você vai levantar a ficha do potencial inquilino do Serasa, por exemplo. Você vai ver se ele costuma pagar suas dívidas direitinho. Mas mesmo que você seja dirigente e você escolher alguém com um bom histórico de pagamentos, essa pessoa pode ser o seu próximo seu Madruga, digamos assim. Ele pode perder o emprego, então você pode ficar sem dinheiro para pagar aluguel. Os inquilinos pessoas físicas são muito mais suscetíveis a ficarem inadimplentes de uma empresa muito lucrativa. E a nona vantagem dos fundos imobiliários é a facilidade. Você não vai ter que arranjar um advogado para entrar com um processo de despejo se algum inquilino deixar de pagar você. Você não vai ter que se preocupar com contratos nem ações judiciais. Você não vai ter que executar garantias. Todo o trabalho jurídico e burocrático do investimento em imóveis não vai ser feito por você, mas sim pelo próprio fundo. E a 10ª vantagem é a gestão profissional. Você não precisa ir atrás dos inquilinos. Tem uma equipe de profissionais responsável por manter os imóveis do fundo sempre alugados. A gestão ela também pode identificar a oportunidade de vender imóvel por um preço que o gestor julga atrativo para comprar outro não tão bem precificado. Então o time de gestão ele tem profissionais capazes de avaliar melhor que uma pessoa física qual tipo de imóvel tende a se valorizar mais e ter mais demanda no futuro. Então, sem dúvida, é uma vantagem muito importante dos fundos imobiliários. Agora, só existem vantagens dos fundos imobiliários sobre os imóveis físicos? Na verdade, não, tá? Porque eu acabei de apontar 10 vantagens dos fundos imobiliários, mas na minha visão também existem 3 desvantagens. A primeira delas é o imposto de renda sobre o ganho de capital. Se você comprar um imóvel físico por R$500 mil e depois você vender por R$1 milhão, você vai pagar 15% de IR sobre o ganho de capital. Ou seja, você vai pagar R$75 mil de imposto de renda. Já se você investir R$500 mil em fundos imobiliários e no futuro vender suas cotas por R$1 milhão, você vai pagar 20% de imposto de renda sobre o ganho de capital. E nesse caso, o imposto devido vai ser de R$100 mil. Ou seja, 25 mil a mais que no exemplo do imóvel físico. Então essa, sem dúvidas, é uma desvantagem dos fundos imobiliários. A segunda é a volatilidade. Isso pode ser uma vantagem se você souber usar a volatilidade a seu favor, mas via de regra, os investidores vão ver isso como uma desvantagem. Olha só, na época do auge do Covid, em 2020, diversos fundos imobiliários chegaram a ter perdas de mais de 50% no valor de mercado. Os fundos imobiliários de shoppings despencaram porque os shoppings foram fechados e ninguém sabia quando seriam reabertos. Isso pode ser uma grande desvantagem dos fundos imobiliários se você é um cara que não controla bem os nervos. Você poderia entrar em pânico e vender as suas cotas na bacia das almas em meados de 2020. Já para investidores com sangue frio, a volatilidade pode ser, na verdade, uma vantagem. Você também poderia aproveitar o pânico para aumentar a sua posição com um desconto absurdo. Mas como eu sei que muita gente não tem estômago para aproveitar essas promoções, eu vou colocar a volatilidade na coluna das desvantagens dos fundos imobiliários. E por último, os fundos imobiliários têm uma grande desvantagem, que são as fontes de financiamento. Só tem um jeito viável de você investir em fundos imobiliários: ter dinheiro em conta. É caríssimo tomar um empréstimo bancário ou com a corretora para fazer investimentos. Essa opção não deveria nem ser considerada. Além disso, você não pode usar o seu FGTS para comprar cotas de um fundo imobiliário. Já no caso de imóveis físicos, você pode usar o seu FGTS para compra se você cumprir determinadas regras. E tem, obviamente, amplas fontes de financiamento bancário com a taxa de juros talvez uma das mais em conta do mercado. Então não dá para dizer que os juros eles são baixos, porque arcar com um custo efetivo de 10% ao ano para um financiamento imobiliário também não é lá uma pechincha. Mas 10% ao ano é a linha de crédito mais barata, né, mais ou menos por aí, para pessoas físicas. E se você financiar imóvel e der a sorte de os preços subirem forte, vai ganhar dinheiro de uma forma alavancada. Mas também pode acontecer de imóvel físico não subir nada e você ficar lá pagando 10% ao ano para o banco. Então a gente só vai saber se o crédito vai te ajudar ou atrapalhar no futuro. Então aqui eu vou considerar que essa é a terceira vantagem dos imóveis físicos sobre os FIIs, porque no imóvel você tem mais fontes de financiamento. Então se a gente colocar os 10 prós e os 3 contras na balança, eu como investidor fico com os fundos imobiliários. Sinceramente, eu acho que o imóvel físico ele é só para moradia, para quem quer sacar o FGTS ou quem tem grande convicção que a gente está prestes a ver uma forte valorização no mercado imobiliário ou você acabou de encontrar uma grande pechincha que só você encontrou. É por isso que eu vou considerar que eu já te provei que para mais de 90% das pessoas os fundos imobiliários são a melhor opção. A próxima pergunta que eu gostaria de responder nessa aula é:
É uma boa hora para investir em fundos imobiliários? E essa pergunta é muito boa, mas também é muito ruim por diferentes motivos. A pergunta é boa porque investimentos imobiliários são extremamente cíclicos. Se você acertar um ciclo positivo do mercado, você vai ser muito bem sucedido. Se você pegar um ciclo negativo do mercado, seu investimento vai ser um desastre. Então você tem mesmo que se perguntar se a hora é boa ou não para investir em fundos. Mas eu disse que essa pergunta também é muito ruim porque é impossível respondê-la. Ninguém sabe se nos próximos anos os imóveis vão subir ou cair. O que a gente tem hoje são indícios. Então primeiro vamos entender a natureza dos ciclos imobiliários. Todo ciclo imobiliário ele tem 4 fases: a recuperação, a expansão, o excesso de oferta e a recessão. Então funciona assim. Imagina que o país acaba de sair de uma recessão. Depois de uma fase difícil no mercado imobiliário, a atividade econômica começa a melhorar. Empresários começam a procurar novos espaços para ampliar as atividades das suas companhias e com o fechamento de novos contratos de locação, o espaço vago disponível para locação começa a desaparecer. E alguns empresários mais corajosos do setor imobiliário voltam a estudar novos lançamentos de empreendimentos. Então eu vou dar a esse primeiro momento de mercado o nome de fase da recuperação. Em seguida, vem a fase da expansão. Então começa a entrar bastante dinheiro na construção de empreendimentos imobiliários. Os bancos disponibilizam crédito para que os empreendedores construam novos prédios. A atividade econômica está forte, as empresas estão em busca de espaço para ampliar suas operações e os imóveis vagos começam a ficar difíceis de encontrar. O sentimento no setor é de otimismo generalizado. A balança aqui pende mais para o proprietário de imóveis. E como tem muitos inquilinos em busca de imóveis e pouca oferta disponível, os preços dos aluguéis sobem. Já a terceira fase é a de excesso de oferta. Muitos imóveis que começaram a ser construídos anos antes, começam a chegar no mercado. Por outro lado, o cenário econômico já não é tão pujante. O mercado tem dificuldade de absorver tantas novas áreas para locação que vão ficando prontas. E aí os preços param de subir. A quarta fase é a recessão. Começa a chegar muita oferta de novos imóveis no mercado, mas não tem empresa suficiente com apetite para absorver todas essas áreas disponíveis para locação. Ou seja, começa a sobrar imóveis no mercado. Os preços dos aluguéis começam a cair porque ninguém quer deixar o seu imóvel parado sem inquilino. A balança fica mais favorável para os inquilinos, o sentimento fica negativo com o setor, o crédito bancário seca e os empresários do setor imobiliário suspendem novos projetos. Até que a gente volta para a fase de recuperação em que a atividade começa a ser retomada. Então no mercado imobiliário, esse ciclo sempre é observado 1 ou 2 vezes por década. É importante você entender que ele sempre se repete. Diversos setores da economia também são assim, porque a própria economia funciona dessa forma. Bancos, commodities, varejo e outros setores também são bastante cíclicos. Mas por que eu te dei toda essa explicação? Porque uma das perguntas mais frequentes que as pessoas me fazem sobre fundos imobiliários é se a hora é boa para investir. E para responder essa pergunta, você precisa saber em qual fase do ciclo a gente está. Porque o melhor momento para o investidor se posicionar é quando o mercado está no final da recessão ou no início da recuperação. E como a gente viu, no final da recessão e início da recuperação, o mercado ainda está deprimido, tem muito imóvel vago. Os preços dos aluguéis estão amassados, mas eles estão começando a melhorar. Então, se você investe em imóveis ou fundos imobiliários, nesse momento, você tende a ganhar de 2 maneiras. Primeiro, você ainda pode obter retorno em dividendos bem altos, porque tem pouca gente investindo nesse segmento. E você tende a ganhar com a valorização desses imóveis à medida que mais gente vai percebendo que o ciclo está melhorando. Agora, qual é o momento do ciclo atual? Aqui eu vou pegar emprestado o know-how da consultoria Colliers, que é uma das maiores consultorias imobiliárias do mundo. A Colliers acompanha os preços de locação e venda de escritórios e galpões logísticos. E para Colliers, essa figura mostra qual é a foto atual do mercado imobiliário brasileiro. Você vê que o mercado de escritórios no Rio de Janeiro já está no final da fase de recessão. E o mercado de escritórios em São Paulo está no começo da fase de recuperação. Por último, o mercado de galpões logísticos já se encontra na metade da fase de expansão. E como a Colliers chegou até essas valiosas conclusões? Bom, basicamente analisando os dados de locações e de entregas de novos empreendimentos imobiliários. Nesse gráfico, você pode ver que na cidade de São Paulo, os preços pedidos de locação se recuperaram lentamente desde a pandemia e eles estão no maior patamar dos últimos 5 anos.
Já o percentual de imóveis sem inquilinos se estabilizou no patamar alto de 23%. Mas seguindo a tendência de baixo número de entregas de novos empreendimentos, com o mercado absorvendo novas áreas a cada trimestre, existe a expectativa de que a vacância comece a cair mais adiante. Já o mercado de escritório do Rio de Janeiro sofreu muito. Depois dos anos de pujança do petróleo e da Petrobras no início da década passada, começou a sobrar escritórios em praticamente todas as regiões da cidade. A taxa de escritórios sem inquilinos chegou a superar 40%. Agora o mercado já parece um pouco mais equilibrado. Então, ao menos os preços pedidos de locação pararam de cair e já vem mostrando estabilidade. E a taxa de imóveis que permanecem vagos, sem inquilinos, caíram para 27%. Então, boa parte do ajuste no Rio de Janeiro se deu pela suspensão de lançamentos de empreendimentos imobiliários. Nenhum novo empreendimento de escritórios foi entregue nos últimos 5 anos. Nesse caso, fica bem fácil de perceber que o mercado entrou em recessão, não é? Por último, vamos observar o que vem acontecendo no mercado de galpões logísticos. Olha só, antes é muito importante a gente entender, antes de qualquer coisa, o que são esses galpões logísticos. Esses imóveis, eles são grandes galpões localizados geralmente às margens das rodovias mais movimentadas do país. Esse tipo de imóvel ele pode ser alugado para uma empresa que quer erguer uma nova fábrica, por exemplo. Ou ele pode ser usado por uma varejista para montar o seu estoque de produtos que serão entregues para o consumidor nos grandes centros. Então, nesse gráfico que você está vendo, fica claro que houve um boom de galpões logísticos no Brasil. A área total disponível para locação praticamente dobra do começo de 2018 até o final desse ano. E mesmo com todo esse novo estoque de imóveis, você vê que a taxa de imóveis sem inquilino caiu bastante no período. Em paralelo, você também vê que os preços de locação desses mesmos imóveis subiram bastante, mas agora parecem já ter encontrado um ponto um pouquinho mais próximo do equilíbrio. E a explicação para esse boom dos galpões logísticos foi o forte crescimento do comércio eletrônico no Brasil. Praticamente todas as varejistas de médio e grande porte precisaram de novos espaços para armazenar produtos perto dos grandes centros, de tal forma que eles pudessem reduzir seus prazos na entrega, na casa diretamente dos consumidores. E agora que a gente já analisou, de certa forma, os dados de ocupação e os preços de escritórios e galpões logísticos, qual a conclusão que a gente tira disso tudo? A primeira é que se você é um investidor de longo prazo, o momento pode ser muito interessante para você investir em escritórios comerciais. Já no mercado de galpões logísticos, a bonança pode não durar tantos anos. O comércio eletrônico é uma tendência secular. Então os consumidores devem continuar a substituir as suas compras no varejo físico pela internet. Por outro lado, tem muitos empreendimentos que eles vão ser entregues nos próximos anos. Então o valor do seu investimento em galpões pode chacoalhar mais, especialmente se o Brasil passar por uma recessão, por exemplo. Mas no curto prazo ainda parece ser um investimento muito mais interessante do que muitos outros, não é? Ainda mais se também vier mesmo aquela esperada queda na taxa de juros ao longo desse ano, o que beneficiaria demais o investimento em imóveis de todos os tipos. Bom, a gente já viu que é um momento interessante para você olhar para fundos imobiliários, que são o veículo mais interessante para você investir em imóveis. Então você viu que eu venho te trazendo o tempo todo dados para te comprovar tudo isso, não é? Aí você pode perguntar, agora primo, como que eu começo a montar minha carteira? Como que eu faço para começar a receber o meu segundo salário com rendimentos de fundos imobiliários? Bom, aqui nesse vídeo eu vou compartilhar o jeito que eu faço, ainda que de uma forma um pouco mais simplificada do que eu costumo aplicar no dia a dia. Então eu vou listar 3 filtros que eu gosto de aplicar quando eu faço investimentos em fundos imobiliários, tá? O primeiro filtro é o da qualidade dos imóveis onde eu vou investir. Quando me perguntam o que é mais importante para definir a qualidade do imóvel, eu sempre vou dizer que são 3 coisas: localização, localização e localização. Os imóveis bem localizados, eles são os que resistem melhor às crises e são os primeiros a se recuperar. Tem um analista de fundos imobiliários chamado Marcelo Fai, que faz um trabalho bem interessante nas redes sociais. Ele costuma comparar a questão da boa localização dos imóveis àquelas taças de champanhe empilhadas naquelas mesas de casamento. O garçom começa a encher as taças por cima e depois as dos andares mais baixos vão se enchendo pouco a pouco até que a bebida chega no primeiro andar. Então os imóveis bem localizados são as primeiras taças, aquelas que ficam lá no topo. Esses são os primeiros a serem ocupados pelos inquilinos. E depois que essa região
mais nobre começa a ficar sem espaços disponíveis e os preços sobem, os outros, os demais também começam a ficar cada vez mais cheios. Então os fundos com imóveis mais bem localizados são também os que têm menos áreas sem inquilinos, os mais demandados, os que cobram maiores aluguéis, os que correm menos risco de crédito. Então eles são o topo da pilha de taça de champanhe. Quando a gente está falando de prédios de escritório, por exemplo, a principal praça é a cidade de São Paulo, porque a maior parte das grandes empresas brasileiras tem sede em São Paulo. E dentro da cidade de São Paulo, essas são as regiões onde as maiores empresas querem estar. É Faria Lima, Itaim Bibi, JK, Vila Olímpia. Então esse mapinha é daquela consultoria Colliers do setor imobiliário. E a gente já viu aqui que 23% dos escritórios para aluguel na cidade de São Paulo estão vazios e sem inquilino algum. Agora a taxa de imóveis de alto padrão desocupados na Vila Olímpia é de 9%. Nas avenidas Faria Lima e Juscelino Kubitschek é de apenas 7%. E no Itaim Bibi é de 6%. Então, de novo, a média de São Paulo é de 23%, mais que o triplo do que a gente verifica nessas regiões. Já em Santo Amaro, que não é uma região nobre, a vacância é de 53%. Então você percebe que locais como a Faria Lima e Itaim Bibi estão no topo da pilha das taças de champanhe. Bom, olha agora como isso aqui reflete nos seus aluguéis. O aluguel nesses 4 bairros custa entre R$ 150 e R$ 200 reais por mês por metro quadrado, contra uma média de R$ 95 reais na cidade de São Paulo como um todo. Então, mesmo cobrando o dobro, tem menos imóveis desocupados nos bairros nobres, porque é onde as empresas querem estar. E o melhor, nesses bairros, tem poucos espaços disponíveis para novas construções. Então, dificilmente a vacância rápido vai sumir, em especial no futuro por excesso de oferta. Então, qual que é o meu conselho aqui? Evite investir em fundos que possuem escritórios nos bairros onde as empresas não querem estar. Eu sei que imóveis nos bairros mais nobres, eles são mais caros e que provavelmente o retorno de dividendo vai ser um pouco menor. Mas o melhor jeito de não ter problema no futuro é ficar longe de problemas agora. E como a gente viu na aula anterior, você pode tomar risco 1, 2 ou 3 vezes e se dá bem. Mas uma hora o risco se materializa em perda e você se arrepende. E essa regra da excelente localização vale para fundo de qualquer tipo de imóvel. Escritório, shopping, galpão, logístico e loja. Então esse é o meu primeiro filtro para fundos de tijolo. Agora, os fundos imobiliários que mais têm crescido no Brasil são fundos de crédito. Eles também são chamados de fundos de papel. Então o gestor do fundo empresta dinheiro a empreendedores do setor imobiliário e ele financia uma construção. Nesses casos, como definir o que é um fundo de papéis de boa qualidade? Bom, o indicador que eu mais gosto de olhar é o loan to value. O loan to value é a divisão do dinheiro que o fundo imobiliário empresta para uma empresa pelo valor das garantias que essa empresa cede ao fundo para que sejam executadas caso a dívida não seja paga. É meio complexo, pode parecer, não é? Mas vamos devagar, vamos por partes. Imagina que um fundo empresta R$500 mil para uma empresa em troca de juros pré-fixados de 15% ao ano isentos de IR. O fundo não sabe se essa empresa vai conseguir pagar os juros e devolver todo o dinheiro emprestado no vencimento. Por isso, o fundo também exige que a empresa dê como garantia do empréstimo ativos, como por exemplo, o próprio imóvel que está sendo construído. Se a empresa não pagar, o fundo passa a ser dono daquele empreendimento. E naquele meu exemplo que o fundo emprestou 500 mil, a empresa também deu 1 milhão em garantia de pagamento. O loan to value dessa operação é dos R$500 mil emprestados divididos por 1 milhão das garantias, que é igual a 50%. Quanto menor é esse percentual de loan to value, melhor é para o fundo, porque significa que o gestor emprestou pouco dinheiro e tomou diversas garantias de pagamento. Então, mesmo que o devedor não pague, o gestor do fundo pode retomar esses ativos e depois revendê-los, de uma forma que o fundo não fique sem receber o que é devido. Isso é importante porque a gente está pensando no que vai acontecer se tudo der errado. Na verdade, o bom investidor para mim é o cara que pensa exatamente isso. O que vai acontecer se tudo der errado? Quando o loan to value é baixo, significa que mesmo que tudo der errado e o devedor não paga o empréstimo, ainda assim o fundo vai poder usar as garantias para receber o que é devido. Agora, como você consulta o loan to value? A maioria dos fundos divulga essa informação nos relatórios gerenciais publicados a cada mês ou a cada trimestre. O loan to value é essa coluna LTV nesse exemplo que você está vendo agora. O meu conselho é que você só invista em fundos de papel com LTV baixo. E por último,
vai um terceiro conselho. Esse não é relacionado à qualidade dos ativos. Agora a gente vai falar de preço. Não invista em fundos imobiliários com P sobre VP alto. Nesse múltiplo, o P do P sobre VP é o preço da cota de um fundo imobiliário negociado no mercado. E o VP é o valor patrimonial da cota. E o valor patrimonial de um fundo é calculado por uma empresa de avaliação independente. A legislação obriga que os fundos imobiliários atualizem o valor patrimonial uma vez ao ano. Quem faz esse estudo é uma consultoria especializada que faz uma análise de mercado e emite um laudo com seu cálculo do valor do fundo. Então, na prática, o P sobre VP mostra se a cotação atual do fundo está próxima ao número desse laudo de avaliação feito por uma empresa independente especializada. Por exemplo, digamos que uma consultoria fez seu trabalho profissional de avaliação e emitiu um laudo dizendo que os imóveis de um fundo valem 1 bilhão. Se muita gente quiser comprar cotas desse fundo na mesma época, essas cotas podem se valorizar e o fundo pode alcançar 2 bilhões de reais em valor de mercado. Nesse caso, o P sobre VP vai ser de 2 bilhões do valor de mercado divididos por 1 bilhão do valor patrimonial, que é igual a 2. Então, na minha opinião, o investidor deveria ficar alerta quando o múltiplo P sobre VP fica muito acima de 1. O pessoal por aí vai contar 1000 histórias para justificar porque o P sobre VP tem que ser alto mesmo, que você está sendo conservador, que vai perder uma oportunidade, etc. Mas para mim, o P sobre VP alto é um forte indicador de que esse fundo está caro. Quando esse múltiplo estiver acima de 1,1, eu já dificilmente compraria as suas cotas. Em sites como o Funds Explorer ou o Clube FI, você vai encontrar facilmente o valor de mercado, o valor patrimonial e o P sobre VP de todos os fundos imobiliários. Agora você já conhece os meus 3 principais critérios de investimentos em fundos imobiliários. Primeiro, só investir em fundos com imóveis bem localizados. Segundo, só investir em fundos de papel com loan to value baixo. E terceiro, geralmente só investir em fundos com um P sobre VP de até 1,1. Agora, a gente está pronto para olhar aquela lista com os fundos imobiliários que pagaram rendimentos superiores à taxa Selic no ano passado. A taxa Selic é a taxa básica de juros da economia brasileira, que hoje está em 13,75% ao ano. Tem muitos brasileiros que têm migrado da renda variável para a renda fixa no último ano, e especialmente depois que a Selic aumentou bastante. Mas eu acho que fazer isso nesse momento é um erro. Em primeiro lugar, porque os juros devem começar a cair em algum momento, o que cria um cenário mais desfavorável para a renda fixa e mais favorável para a renda variável. E se você quisesse migrar das ações ou fundos imobiliários para a renda fixa, você deveria ter feito isso 2 anos atrás. Agora talvez não seja mais a hora. Agora seria melhor fazer o inverso, migrar para as ações e fundos imobiliários para você aproveitar a queda de juros que está por vir. Além disso, eu estou falando de uma lista de fundos imobiliários que pagaram mais de 13,75% em dividendos no ano passado. E vários fundos devem continuar batendo a Selic nesse ano, mesmo que ela não caia. Então vamos para a lista dos fundos que bateram a Selic no ano passado. E aí você pode ver os 42 fundos que pagaram mais de 13,75% em dividendos em 2022. Então você vê que nessa lista aí tem fundos como o RPR11, RZAC11 ou o RZAT11. E você vê que nessa lista tem fundos que pagaram até 18,68% em dividendos no ano passado. Eu não vou ler aqui, ticker a ticker, quais são os 42 fundos da lista. Se você está no nosso grupo de WhatsApp, a gente vai mandar lá para você uma apostila com resumo dessa aula. E se você não está no grupo, é só clicar no link aqui embaixo e entrar agora mesmo. Nessa apostila vai ter a tabela completa com os 42 fundos imobiliários que pagaram dividendos maiores que a Selic em 2022 e também vai ter o resumo completo dessa aula. E aí daí você pode consultar a apostila a hora que você quiser. Infelizmente, essa terceira aula já está se encaminhando para o final e não me resta muito tempo por aqui, então eu não vou conseguir avaliar com você cada um desses 42 fundos, como a gente fez com as ações de dividendos na aula passada. Seria muito legal se a gente conseguisse aplicar esse método que eu apresentei há pouco nos 42 fundos, mas ao invés disso, eu vou simplificar. No Grupo Primo, a gente tem uma casa de análise de investimentos chamada Speech, e lá tem um analista certificado chamado Ricardo Figueiredo, que só acompanha fundos imobiliários. O Ricardo estuda FIIs o dia inteiro. Ele tem uma carteira recomendada com os fundos imobiliários que mais gosta, com 19 fundos imobiliários. E 4 desses fundos da carteira da Speech também estão na lista dos fundos que bateram a Selic. O PORD 11, o CANIP 11, CPTS 11 e o CVBI 11. Isso é bem impressionante porque eu conheço o trabalho do Ricardo
ele não é de recomendar produtos de alto risco. Na verdade, o Ricardo é muito conservador. Ele prefere os fundos imobiliários mais seguros, mesmo que para isso o investidor tenha que abrir mão de um pouco de retorno. Então, se ele recomenda esses fundos, é porque analisou os títulos de crédito da carteira e chegou à conclusão que o gestor fez seu trabalho com diligência. Agora, não me parece interessante você pegar todo o seu dinheiro e investir nesses 4 fundos para receber seu segundo salário. Na verdade, eu acho que a parte do seu dinheiro que você quer investir em fundos imobiliários não deveria ser direcionada somente a esses 4 fundos. E por que não? Porque esses 4 fundos são muito parecidos. Eles não vão te dar diversificação. Todos esses 4 fundos imobiliários são fundos de crédito. Nenhum é de imóveis físicos. Todos financiam empresas que estão construindo empreendimentos imobiliários. Os fundos eles emprestam dinheiro a esses empreendedores na expectativa de receber juros todos os meses. Só que o problema de montar uma carteira com esses 4 fundos é que você não diversifica. Se você tivesse de investir em 4 fundos imobiliários, o ideal seria que você comprasse um fundo de crédito, como um desses 4, um fundo de shoppings, um fundo de escritórios e um fundo de galpões logísticos. E ao colocar tudo em crédito, o seu risco aumenta muito. Nesse início de ano, a gente viu vários eventos de crédito. A gente teve a Lojas Americanas pedindo recuperação judicial. A empresa disse que não tem dinheiro para pagar suas dívidas e ela está renegociando com credores, por exemplo. A gente teve o retorno da Oi à recuperação judicial. E segundo reportagens publicadas em vários jornais, a Light poderia ser a próxima a pedir recuperação judicial. A Azul e a Gol renegociaram suas dívidas. A varejista Marisa também está renegociando suas dívidas. Então é importante você perceber que quando uma empresa pede recuperação judicial ou renegocia suas dívidas, os fundos imobiliários também costumam ser afetados. Então olha aqui algumas empresas que atrasaram pagamentos de aluguéis para os fundos imobiliários. A Marisa atrasou aluguéis. A loja de imóveis Stock já deixou de pagar aluguel a um fundo imobiliário nesse ano. E a recuperação judicial da Americanas reduziu os recebimentos de nada menos do que 8 fundos imobiliários. Enfim, já deu para entender que o momento está ruim para crédito privado. Então não adianta você investir em fundos imobiliários para receber dividendos gigantescos e depois você não receber mais. Então eu acho que investir só em fundos de crédito está muito arriscado. O ideal é você diversificar em fundos de vários tipos. O setor de varejo está especialmente encrencado. É melhor você escolher inquilinos de altíssima qualidade nesse momento para depois você não ter surpresas. Bom, esses eram os meus conselhos. E a nossa aula está chegando ao fim, infelizmente. Hoje você viu que os fundos imobiliários eles são um veículo mais inteligente para você investir em imóveis. Depois, a gente viu que o momento é excelente para investir em fundos imobiliários, principalmente os que compram prédios de escritórios. Em seguida, a gente viu os 3 principais ou alguns dos principais critérios que eu mesmo uso para filtrar os melhores fundos imobiliários. Mais para o final da aula, a gente viu a lista dos 42 fundos imobiliários que distribuíram dividendos maiores que a Selic no ano passado. E por último, a gente mostrou quais desses 42 fundos também estão na carteira de fundos imobiliários recomendados pela casa de análise Speech do Grupo Primo. Então, eu agradeço muito pela atenção de você que chegou até aqui e a gente está chegando na parte final do curso Seu Segundo Salário com Dividendos. Na segunda-feira, a gente vai abrir as inscrições para o meu novo curso. Vai ser a primeira turma da imersão do 1000 ao milhão com dividendos. Essa mentoria é a evolução da antiga imersão do 1000 ao milhão, porque agora a gente vai acrescentar dividendos e dopamina no processo. Então você vai investir com mais prazer e por mais tempo. E você vai aumentar muito as suas chances de sucesso no mercado financeiro. Então já se prepara para se inscrever, porque somente na segunda-feira a gente vai te dar um desconto de R$1.000. É isso aí. Depois de segunda, esse desconto já não vai mais estar disponível. Então me prova que você está evoluindo em finanças e aproveita essa condição para você economizar. Espero você na segunda-feira para essa última aula.